Saudações, realizadores e curiosos. Eu sou Daiane Santiago e apresento o podcast Sonoplastia, aquele podcast que vai nos provocar a pensar, discutir e dar aquela viajada sobre o sonoro no cinema brasileiro. Esse é o 6º episódio e logo informo que esse podcast será uma aula extra. O nosso convidado de hoje é o professor Guilherme Maia. Boa noite, professor. Boa noite, Daiane. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada pela participação do senhor, tá bem? É um prazer, uma honra. Guilherme Maia é professor de som no cinema na Faculdade de Comunicação da UFBA, é pesquisador de questões relacionadas aos aspectos sonoros e musicais de obras audiovisuais, atualmente com foco na canção popular e no cinema latino-americano. É também compositor, com músicas gravadas por vários intérpretes da MPB, como Ney Matogrosso, Alcione e Elba Ramalho. Tem também alguns trabalhos na área do audiovisual, como é o caso da direção musical do longa-metragem Café com Canela, de Ari Rosa e Glenda Nicásio. E não para por aí. Tem também 3 livros publicados, dentre eles O Cinema Musical na América Latina, Aproximações Contemporâneas, além de diversas outras atribuições que não seria possível colocar aqui, né, professor? Muito tempo de vida. Isso. Bom, nós vamos começar com uma inquietação, né, sobre o significado de trilha sonora. O que é uma trilha sonora, né? As pessoas sempre se referem à trilha sonora como apenas a música. Olha só, a rigor, né, a trilha sonora de um filme é composta pelas vozes, pelos ruídos e pela música. Né? Pensando que a gente tem na película, né, você tem uma trilha de imagem e do lado da película você tem uma trilha onde estão todos os sons do filme. Por conta de alguns fatores que não dá tempo de me estender muito aqui, no Brasil, principalmente por força da divulgação de discos da novela da Globo, falava trilha sonora da novela tal, trilha sonora da novela tal, acabou, o termo trilha sonora grudou em música e as pessoas começaram a usar esse termo para se referir à música. Né? E ficou faltando um termo para a gente aplicar na trilha sonora como um todo. Né? Na verdade, você pode procurar em qualquer ficha técnica de qualquer outro filme que não seja brasileiro, você não acha um equivalente ao crédito de trilha sonora. A música é partitura original, quando é um filme anglófono, né, vem original score, ou você tem canção original, música simplesmente. Né? No Brasil, adotou-se essa terminologia para designar a música dos filmes. Né? Mas, a rigor, a música dos filmes é a música dos filmes. Né? Você tem 3 camadas, em geral, numa trilha sonora. Né? Não, estou falando de filmes regulares. Né? Você tem a voz, você tem os ruídos de ambiente, os efeitos sonoros, né? E outras coisas que são geradas em pós-produção, como os foleys, que substituem alguns sons que não podem ser captados na cena. E você tem a música. Né? Eu costumo usar a palavra música, tanto no trabalho como para análise. Eu uso música para música, ruídos para ruído, vozes para voz e trilha sonora para o todo. Mas isso num ambiente muito particular, né? Porque quando eu falo trilha sonora para as outras pessoas, elas imediatamente vão pensar na música do filme. Entendi. A gente pode afirmar que o som no cinema ele é dependente da imagem? Não, eu discordo. Ele é complementar à imagem e suplementar a imagem. Vou dar um exemplo para você. Muitos acontecimentos dramatúrgicos acontecem simplesmente na trilha sonora, acontece somente na esfera do som. Por exemplo, o som de uma tempestade que está lá ao longe, né? Independentemente da imagem, ele é um som de tempestade e ele vai ter o efeito ou informativo
ou o efeito sensorial, muitas vezes é usado, por exemplo, para produzir medo. Até em uma tela preta, sem imagem nenhuma, né? Ou totalmente branca, sem imagem nenhuma, se você escutar determinados sons, eles já carregam significado, né? Eles já carregam uma potência sensorial de atingir a gente. É curioso isso, né, Diana? Porque, ao contrário da frequência luminosa, né, dos raios luminosos que nos chegam pelos olhos, a frequência sonora ela atinge todo o nosso corpo, não só o ouvido. A gente sabe disso, por exemplo, quando vai numa festa, numa rave, numa coisa desse tipo. Não é que eu vá, porque eu acho que nunca fui. Mas quando aquele grave do bumbo e do baixo, a gente sente aqui no plexo solar, né? Então, eu acho que essa ideia de que o som é necessariamente dependente da imagem, eu não vejo assim. Eu acho que ele, às vezes, é simplesmente um complemento quando você trabalha num nível mais realista, né, dentro de uma estética realista, ele está ali mais como um complemento da imagem, ou como num regime menos realista, ou mesmo do regime do grande entretenimento, ele é bem mais do que um complemento da imagem, né? Eu diria que é um suplemento, é uma coisa a mais. O Michel Chion trabalha muito com o conceito de valor acrescentado, que é diferente de dependência, né? É uma coisa que você acrescenta à imagem, muitas vezes polarizando ela, polarizando emocionalmente. É simples de entender, né? Vamos supor que você tenha um plano razoavelmente neutro, afastado, onde você vê um casal na praia, numa praia, estou imaginando uma hipótese, né? Numa praia, abraçados, se beijando, né? Se eu coloco uma música muito triste nesse momento, você vai entender que aquele pode ser o último beijo, que é um casal que está se separando. Se eu botar uma música mais positiva, mais alegre, em tom maior, parece que é um encantamento amoroso, que está tudo certo. Mas se eu botar uma música muito dissonante, a gente vai pensar que o casal está em perigo. Sim. Que alguma coisa está ameaçando. Se eu botar um rugido de um leão e o casal não sair correndo, né, alguma coisa muito estranha está acontecendo. Eu estou num regime fantástico, né? Para você, pelo menos é a maneira como eu vejo isso, né? Sensacional a explicação do senhor. O senhor acha que é possível afirmar que após a sincronização da fala à imagem, o ruído ele perdeu espaço? Não, acho que não. Ao contrário, eu acho que, principalmente com a evolução tecnológica, houve um momento, né, eu acho que ali nas primeiras experiências sonoras, quando a tecnologia ainda era muito precária, que havia uma competição uma competição aural mesmo, uma competição auditiva. Eles não conseguiam separar muito os sons. Primeiro porque era tudo mono, o que quer dizer, sai tudo igual em todas as caixas de som. Então você não tem uma perspectiva. Mas a partir do momento que se começou a trabalhar com estéreo, né, isso, poxa, estou falando de década de 40, né, do século passado, onde você consegue separar melhor os sons e depois em todos esses sistemas de reprodução plurais, né, de 5.1 e 7.1 e surround e tal, você consegue separar muitos sons. Nesse primeiro momento, você vê nos filmes mais antigos ali do princípio da década de 30 e tal, você vê que há um cuidado de, quando tem fala, tira a música, não bota muito ruído, né? Mas hoje você tem, por exemplo, em Apocalipse Now, por exemplo, com sound design do Walter Murch, se eu não me engano, você tem naquela cena célebre, né, que eles estão aquele bombardeio com helicópteros, você escuta a música de Wagner que os pilotos estão escutando no ouvido, você escuta o barulho do mar onde as pessoas estão surfando, você escuta o ruído das bombas, os gritos das pessoas, você escuta tudo. Então, houve um primeiro momento que sim,
né? Houve um privilégio da fala, né? Os filmes se tornaram muito verborrágicos, teatrais, foram muito criticados por causa disso. Mas isso eu acho que há muito tempo já acabou, né? Você tem hoje condições de gravação e de mixagem, né, capaz de botar em nível de excelente audibilidade, diálogos, bombas, sabe, música, o que for, e você consegue ouvir as coisas com muita clareza, inclusive porque nas salas de cinema isso vai ser espacializado, né? Cada Sim, coisa vai ser jogada numa caixa diferente, então você tem muito mais nitidez dos sons. entendi. Aí eu iria fazer uma pergunta aqui, que eu acho que o senhor já respondeu mais ou menos, que seria se o senhor concorda quando o Chion afirma que o cinema é verbocêntrico, né? E como é possível hoje problematizar isso, né, no fazer cinema? Tá? Olha só, existe uma tendência verbocêntrica, né, que eu acho que hoje ela é muito mais presente nas telenovelas do que no cinema propriamente dito. No cinema comercial, talvez nas comédias, estou pensando aqui agora, nas novelas, sim. Você vê que na novela praticamente o diálogo não para, as pessoas não param de falar. Né? É extremamente falado. Principalmente porque o espectador de novela muitas vezes não está vendo a novela, está fazendo outras coisas. Eu me lembro de muito da minha mãe vendo novela e fazendo crochê. Exatamente. Então, a pessoa sai, se levanta e continua a ouvir. Se você faz muitas cenas sem fala, a pessoa vai perder essa informação. Já no cinema, não. Tanto no cinema, na sala de cinema, ou quando você senta para assistir um filme, ou Netflix, ou por streaming, ou seja lá por que for, no pendrive, se você precisar, você para o filme. Né? Então, o filme não precisa necessariamente ser verbocêntrico, mas que existem gêneros, existem diretores, existem escolas onde os filmes são muito mais cheios de diálogos, sim, mas eu acho que não é uma coisa absoluta, não. Você vê Kiarostami, por exemplo, muitos filmes iranianos são filmes com outro passo, assim, né? Os filmes onde o tempo é mais estendido, você vê mais ações do cotidiano sem conversa, as pessoas conversam muito menos. Exato. Que maravilha, professor. Professor, eu quero agradecer demais a participação do senhor aqui no nosso podcast. Acho que ficou ainda milhares de questões que a gente poderia conversar muito mais tempo. Infelizmente, não temos todo esse tempo para conversar, mas podemos pensar em uma nova edição, quem sabe, né? Mas eu agradeço demais pela sua disponibilidade, pela sua participação e pela aula, né? Pela aula que o senhor nos deu aqui, esclareceu a galera sobre muitas coisas que a gente tem dúvidas. Então, assim, só meu agradecimento mesmo pela disponibilidade. Olha, eu agradeço muitíssimo o convite, foi um prazer conversar contigo e é sempre um prazer falar sobre esse assunto e me coloco à disposição, se vocês quiserem e tal, posso até indicar outras pessoas, se vocês tiverem interesse, para a gente Sim, continuar esse papo, né? tranquilo, podemos conversar sobre isso, sim. Obrigada, boa noite. Boa noite. A iniciativa é uma idealização da realizadora Marise Urbano e é viabilizada por meio do Edital Setorial de Audiovisual 2019, com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia.